Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Eliene e estarei com vocês ministrando a disciplina Atividades Complementares dos cursos técnicos ofertados pelo CEDU, Centro Educacional Professora Daci Duarte de Amorim. Primeiramente, precisamos saber o que são essas atividades complementares. São todas as atividades de natureza acadêmico-científico-cultural que possibilitam o reconhecimento, mediante avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, contemplando os eixos de ensino, da pesquisa e da extensão, proporcionando desta forma o aprofundamento temático, o incentivo à interdisciplinaridade dentro e fora do âmbito da instituição. As atividades complementares, elas são as atividades extracurriculares, ou seja, são todas aquelas atividades que os alunos participarão e que estão acima, fora da matriz curricular, né? Todas as atividades que ele vai fazer, seja dentro ou fora da instituição. A validade dessas atividades, cabe lembrar que só serão validadas as atividades que forem realizadas a partir da data de matrícula. Lembrem-se disso. Todas as atividades que vocês postarem lá no ambiente virtual, elas terão que ser a partir da data de matrícula do seu respectivo curso e que estejam em consonância com as disciplinas ofertadas. Ou seja, se você está matriculado no curso de enfermagem, todas as suas atividades extracurriculares, todas as suas atividades complementares terão que ser voltadas para a temática saúde. Você está fazendo o curso de secretário escolar voltado para a área da educação. Está vinculado com as disciplinas que você está cursando. As atividades complementares, elas podem ser desenvolvidas desde o primeiro semestre de matrícula, inclusive no período de férias da instituição. Não é preciso estar dentro da escola para que você esteja se aprimorando, fazendo essas atividades. As atividades complementares, elas são obrigatórias para todos os cursos técnicos ofertados pelo CEDU. E os alunos, eles terão que, no final, entregar uma carga horária de 120 horas até o término do curso. E serão entregues essas 120 horas intercaladas nos 3 módulos, né? Todos os cursos técnicos, eles possuem 3 módulos. Então, a cada término de módulo, o aluno deverá estar postando no seu ambiente virtual a carga horária de 40 horas de atividades complementares. Nós temos lá disponível na plataforma de vocês o manual de atividades complementares. E neste manual ele está detalhando todos os grupos das atividades complementares. São classificados em 4 grupos. Atividades de iniciação à pesquisa, eventos assistidos, vivência profissional complementar, atividades de extensão. Não quer dizer que você, aluno, terá que postar atividades de todos os 4 grupos. São desses 4 grupos que você terá que postar, mas não obrigatoriamente dos 4. Quanto ao quadro de classificação das atividades complementares, lá no manual nós temos também detalhados cada grupo. As atividades de iniciação à pesquisa, nós temos as seguintes atividades: organização de eventos científicos, palestras e minicursos proferidos em evento científico. Você organizou um evento científico ou você participou como palestrante ou ainda você proferiu um minicurso, então você pega esse certificado junto com a ficha de controle, que é o relatório, né, que é a documentação necessária, e posta lá no ambiente virtual. Lembrando que todas essas atividades dos 4 grupos, elas têm um limite de pontuação. Como, por exemplo, a organização de eventos científicos, você pode postar até 40 horas durante o seu curso. As palestras e os minicursos, até 30 horas. Isso no primeiro grupo, atividades de iniciação à pesquisa. No segundo grupo, os eventos assistidos, nós temos como atividades participação em congressos e eventos nacionais, participação em seminários, jornadas, conferências, minicursos e palestras regionais, participação em cursos presenciais. Todos eles têm um limite de pontuação de até 40 horas e o que você precisa para certificar e postar é a cópia do certificado
e o relatório, que é a ficha de controle. No grupo 3, a vivência profissional complementar, nós temos como atividade ministrar oficinas. Você participou do evento, você ministrou oficinas, você pega uma cópia com a assinatura dos ouvintes, com a carga horária definida e preenche a ficha de controle e posta lá no ambiente virtual. Lembrando que para esse tipo de atividade são 20 horas limite. Já o grupo atividades de extensão, estão contemplados os cursos à distância e a participação em projetos ou atividades de extensão à comunidade. Os cursos à distância é preciso cópia do certificado e relatório e um limite de pontuação é de 40 horas. E a participação em projetos ou atividades de extensão à comunidade, né, que quando falamos nesses projetos ou atividades de extensão à comunidade, é bom salientar, e são, por exemplo, os eventos promovidos, os próprios eventos promovidos pelo CEDU, o CEDU na praça, né, dentre outros, que trazem a comunidade, né, extensão para a comunidade. E é preciso declaração emitida pelo professor orientador, mais o relatório. E tem como limite de pontuação também 40 horas. É preciso lembrar vocês que nós temos alguns itens quando falamos sobre essas atividades. Primeiro, deverá ser respeitado o limite de carga horária por atividade complementar, não podendo ser aproveitada a carga horária que ultrapassar o limite fixado por cada grupo, conforme as orientações anteriores. Ou seja, por exemplo, você participou de um curso à distância, e esse curso à distância ele tinha carga horária de 60 horas. Você postou lá no ambiente virtual. O professor, o coordenador das atividades complementares, ele vai avaliar a sua atividade, o seu certificado, a sua ficha de controle. Quando ele for emitir o parecer, ele vai aprovar apenas as 40 horas, que era do limite de pontuação. As 20 horas elas não serão aceitas, porque elas passam do limite lá do quadro de classificação. É importante frisar também que uma única atividade não pode cumprir todas as horas complementares. Por exemplo, se um aluno ele fez um curso de 120 horas, ele não pode postar esse único curso e já dizer que contemplou toda a sua carga horária exigida. Até porque, desde o início, eu falei aqui, né, que ela vai ser intercalada nos módulos, a cada módulo 40 horas. Então, nós não podemos ter um único certificado e ele já servir para as 120 horas totais. Ainda é bom lembrar que o professor responsável pelo acompanhamento das atividades complementares, ele terá no máximo 30 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil da postagem do aluno daquela atividade. Então, o aluno postou, o coordenador, o professor responsável, terá 30 dias úteis para analisar a documentação comprobatória. Analisar essa documentação comprobatória e emitir um parecer. Parecer esse de aprovação ou de reprovação da atividade complementar. E isso ele vai registrar na ficha de controle do discente. As documentações comprobatórias que vocês precisarão estar postando, né, a cada término de módulo, às 40 horas, eles deverão ser compostos por uma ficha de controle e o certificado ou a declaração da respectiva atividade complementar, as quais deverão ser postadas no ambiente virtual do aluno. E aí, essa ficha de controle, né, que vai junto com o seu certificado, como é essa ficha? Essa ficha ela está também disponível no Manual de Atividades Complementares, lá na disciplina Atividades Complementares, na plataforma de vocês, certo? E aqui eu editarei algumas orientações de como você preencher essa ficha. A ficha está aí, o modelo da ficha, certo? Você tem que preencher todos os itens para que o professor, o coordenador das atividades complementares, possa estar validando os seus certificados e as suas horas de atividades complementares. Ora, primeiramente na sua ficha tem o cabeçalho, né? Vamos dizer assim, onde vocês terão que colocar todos os dados pessoais de vocês. Lembrando, todas as atividades realizadas, elas devem ter um comprovante de realização, um certificado ou declaração, acompanhado da ficha de controle. Então, uma dica, você participou do evento, você já organiza
a sua declaração ou o seu certificado e já preenche a sua ficha de controle. Deixa prontinho, já posta lá no ambiente. A primeira parte é com os seus dados pessoais, que você vai preencher. Aluno, o seu registro, né, que é o número de matrícula, e-mail, telefone, qual o seu curso, qual o semestre, qual o período, qual a sala, os dados pessoais de cada aluno. Dando sequência, lá na ficha, você tem atividade ou título, local da atividade, nome do professor que aceitou a atividade, disciplina, data da realização e as horas. Ora, como você vai conseguir preencher isso? Pegar o seu certificado, onde tem atividade ou título, você vai pegar o título dos que está lá no seu certificado. Ora, foi o CEDU na praça, título CEDU na praça e aí o título que teve lá do CEDU na praça. Qual o local da atividade? Se foi um presencial, a cidade, o estado. Se foi online, o site que você realizou. Nome do professor que aceitou a atividade. Lembram? Eu falei que as atividades de vocês, elas devem estar relacionadas a alguma disciplina daquele módulo. Então, qual o professor lá, né, daquele módulo? Aí você vai colocar e qual a disciplina está relacionado. Ou você coloca o nome do professor que aceitou a atividade, o nome do professor que está relacionado à disciplina, ou você pode colocar o nome do professor coordenador das atividades complementares, certo? A data da realização, que vai estar lá no seu certificado, e as horas, a carga horária. Lembrando, aí você vai colocar o total de carga horária que está no seu certificado. O coordenador das atividades complementares vai analisar e vai validar as horas que estiverem no limite da pontuação conforme o manual das atividades. Em seguida, você vai fazer um pequeno resumo do que você viu naquele evento, né? Do que você aprendeu, quais foram as informações pertinentes para você daquele evento que você participou. Em seguida, você irá colocar a sua assinatura e a assinatura do professor, que será a assinatura do professor após análise lá no ambiente virtual, certo? Essa outra parte é o uso exclusivo do CEDU, certo? O coordenador responsável é quem vai preencher, porque aí ele vai colocar qual o total de horas que foram validadas e o protocolo de entrega. Esse protocolo de entrega, após o momento que o coordenador avaliou, aí ele vai deixar disponível também na plataforma do aluno. Importante, não esquecer, na ficha de controle não é permitido rasuras, manchas, sujeiras, amassados e uso de corretivo, em hipótese alguma. Não esqueçam de anexar o certificado frente e verso. Observem que, a partir do momento que vocês realizarem essas atividades, participarem desses eventos, os certificados de vocês, eles têm a frente e eles têm o verso. O verso vem detalhado a carga horária, ou vem algum código, né? Os temas das palestras, algo assim. Então, quando vocês forem xerocar para escanear junto com a ficha de controle, vocês devem escanear frente e verso do certificado. E estarem com a ficha preenchida também. Escaneia tudo em um mesmo documento e posta lá no ambiente virtual. Não esqueçam. Essas atividades, elas são obrigatórias e elas servem também de avaliação para a conclusão do curso de vocês, certo? Além das orientações dessas atividades, vocês terão também, lá no ambiente virtual de vocês, umas questões que servem também como avaliação. Vocês devem responder as questões, vocês devem acompanhar módulo a módulo e postar as atividades como orientadas aqui, certo? Estarei à disposição de vocês lá no ambiente virtual, no espaço dúvidas. Se tiverem dúvidas, podem colocar que eu estarei respondendo a vocês, certo? E leiam, façam o download do manual, leiam com atenção, assistam esse vídeo e vamos caminhar para conseguir o total das 120 horas. Lembrando que o CEDU também, ele proporciona
muitos cursos, né, seja à distância, seja cursos presenciais, para que vocês possam estar formando essas 120 horas de vocês durante o curso. Bom, não esqueçam, o aperfeiçoamento profissional deve ser constante em sua vida, se quiser se manter relevante em meio a um mercado altamente competitivo e em constante mudança. Não esqueçam. Então, vamos nos aperfeiçoar, vamos participar desses cursos extracurriculares, não apenas como algo obrigatório nos cursos de vocês, mas como algo que será essencial para o aperfeiçoamento profissional de todos. Obrigada a todos, fiquem com Deus e estarei à disposição.